Querido Deus, dá-nos teu Espírito, para que encontremos consolo em tua ressurreição. Querido Deus, dá-nos teu Espírito, para que encontremos consolo em tua ressurreição. Cresçamos diariamente na fé, na confiança e na esperança, e finalmente alcancemos a bem-aventurança. Cresçamos diariamente na fé, na confiança e na esperança, e finalmente alcancemos a bem-aventurança. Querido Deus, dá-nos teu Espírito, para que encontremos consolo em tua ressurreição. Querido Deus, dá-nos teu Espírito, para que encontremos consolo em tua ressurreição. Cresçamos diariamente na fé, na confiança e na esperança, e finalmente alcancemos a bem-aventurança. Cresçamos diariamente na fé, na confiança e na esperança, e finalmente alcancemos a bem-aventurança. Querido Deus, dá-nos teu Espírito, para que encontremos consolo em tua ressurreição. Querido Deus, dá-nos teu Espírito, para que encontremos consolo em tua ressurreição. Cresçamos diariamente na fé, na confiança e na esperança, e finalmente alcancemos a bem-aventurança. Cresçamos diariamente na fé, na confiança e na esperança, e finalmente alcancemos a bem-aventurança. Bom dia, pessoal. Que bom que nós podemos estar juntos nesse dia para celebrarmos o amor de Deus nesse culto e assim também nos reunirmos e nos unirmos como família que confessa a mesma fé em Jesus Cristo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu quero saudar vocês todos com as palavras de Hebreus, capítulo 10, o versículo 23, que diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Eu desejo que Deus nos abençoe com essa palavra de saudação e que nós realizemos esse culto com força, com alegria e assim também nos preparemos para receber as suas bênçãos nesse dia. E nós queremos começar esse culto no nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, na certeza que Ele está presente entre nós. Quero te convidar também para esse momento, já no início do nosso culto, a confessar os seus pecados. Se você está aí na sua casa, na presença de seus familiares, você tem uma bela oportunidade de pedir perdão para a sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos, os filhos para os pais, enfim, quem estiver aí na sua casa. Certamente você cometeu algum delito, algum pecado, alguma ofensa com esses que estão aí
junto com você. E se estão longe, ligue para eles depois do culto e peça perdão pelas suas falhas. A palavra de motivação vem do Salmo 34, o versículo 9, que diz assim: temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Vamos orar. Senhor, essa é a nossa oração diante de Ti. Concede-nos força e ânimo para viver a nossa vida de tal forma que nela se espelhe a Tua glória onde vivemos. Derrama a Tua bênção sobre nós para que o Teu nome seja glorificado. E assim também, Senhor Deus, nós queremos confessar o nosso pecado e pedir perdão por todos eles. Amém. A palavra de absolvição está baseada em Jeremias 31, 43, onde diz assim: eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Perdoarei as suas iniquidades e dos teus pecados jamais me lembrarei. Se você reconheceu os seus pecados, confessou e pediu perdão, eu declaro aqui em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, que seus pecados estão perdoados. Amém. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinem ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita irmanada com a justiça. Abrace o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder sustente o testemunho do teu povo. Teu reino venha a nós, Kyrie eleison. Continuando a nossa série de pregações, a leitura indicada para o culto de hoje está baseada em Apocalipse capítulo 3, o versículo 7 até o 13, e lá diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Vejam o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Até aqui a leitura para este culto. Muito bem, pessoal, nós queremos dar continuidade à nossa série de pregações a respeito
das 7 igrejas do Apocalipse. Hoje nós vamos falar sobre a igreja de Filadélfia. O texto bíblico nós acabamos de ler. E a igreja de Filadélfia, então, é a 6ª comunidade a receber o diagnóstico de Jesus. Semelhante a Esmirna, essa comunidade não recebe críticas, mas ela recebe consolo, orientação e fortalecimento. Além disso, Jesus faz um convite bem especial à igreja de Filadélfia. Filadélfia é a junção de 2 palavras gregas, philos, que significa afeto, e adelphos, que significa irmão. Juntando essas 2 palavras no grego e traduzindo literalmente, significa amor entre pessoas da mesma família. E a gente vai ver que isso faz bastante sentido, porque essa palavra é usada hoje em dia e também nas próprias cartas pastorais do apóstolo Paulo e de Pedro, especialmente, eles vão usar a palavra amor fraternal, ou seja, amor entre pessoas que confessam a mesma fé. Então, o nome da cidade de Filadélfia decorre de uma declaração de amor de Eumenes II ao seu irmão Átalo. E Filadélfia significava, então, naquela ocasião, a cidade daquele que ama o seu irmão. Como eu falei, a Bíblia traduz Filadélfia como amor fraternal que corresponde ao seu nome original. Nas cartas pastorais, nós vamos encontrar várias referências ao amor fraternal Filadélfia entre os cristãos. Por exemplo, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22, diz: "Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração." É interessante esse versículo porque vai falar que quando uma pessoa chega à fé por meio da palavra e pela graça de Deus em Cristo Jesus, ela é totalmente transformada e agora ela começa a obedecer à verdade, ou seja, obedecer a Cristo. E obedecendo a Cristo, naturalmente, ou deveria ser natural, o amor sincero entre aqueles que confessam a mesma fé, ou seja, aos irmãos ou entre os irmãos e irmãs que confessam Jesus como seu Senhor. A cidade de Filadélfia, ela sofria com seguidos terremotos. Talvez seja por isso que a arqueologia encontra poucas construções daquela época. Hoje a cidade é reconhecida ou conhecida como Alaşehir, lá na Turquia. Filadélfia, ao que tudo indica, era uma comunidade sem muita relevância em seu contexto, talvez por ser jovem, e justamente por isso que ela era perseguida e colocada à prova o tempo todo. Mas quando Jesus visita essa comunidade, ele realmente destaca sua pouca força exterior, mas aponta a sua grandeza interior. Ela guardava a sua palavra e não negava o nome de Jesus. Por ser praticamente irrelevante em seu contexto, ela se sentia intimidada pelos ataques dos mentirosos e uma grande falta de confiança, fazendo com que focassem nas circunstâncias difíceis e não nas oportunidades como igreja. É interessante a gente olhar para essa comunidade e que bom que a gente pode estudar hoje a igreja de Filadélfia, porque essa igreja estava focando nas situações difíceis e não percebia o que era o seu potencial. E quando Jesus visita a igreja de Filadélfia, ele vai destacar, sim, os obstáculos que estão à frente dessa igreja, mas também a sua potencialidade. E a sua potencialidade estava naquilo que ela guardava e perseverava, que era a própria palavra, e não negava o nome de Jesus. Por isso, o tema de hoje, pessoal, é foque nas oportunidades cristãs. A carta dirigida a Filadélfia começa destacando a autoridade de Jesus quando ele diz que é santo, verdadeiro e que tem a chave de Davi.
Isso significa que Jesus tem acesso a todos os recintos, sejam eles exteriores, ou seja, qualquer lugar no cosmos, como também Jesus tem acesso irrestrito às questões interiores, ou seja, os lugares mais íntimos da sua igreja e da pessoa cristã, da vida da pessoa cristã também. Isso mostra o seu poder para reinar. Também destaca sua autoridade superior aos obstáculos que estão diante da igreja de Filadélfia e também diante de nós. Ele pode abrir e fechar caminhos, e quando isso acontece, é um ato definitivo. Ou seja, quando Jesus abre, ninguém pode fechar, e quando ele fecha, ninguém pode abrir. É isso que ele está falando já nesse primeiro versículo. E no caso de Filadélfia, Jesus abre uma porta repleta de oportunidades. Porque ele conhece o potencial daquela comunidade e porque ele tem autoridade para fazer isso. Essa porta tem a ver com o acesso dos cristãos às promessas de Deus, às bênçãos dele, ao conduzir do próprio Deus enquanto estão caminhando e realizando a sua missão como igreja. E enquanto fazem isso, Jesus está dizendo aqui que também os protege. Então, Jesus tem a autoridade para abrir e fechar o que ele quiser, porque ele tem poder para fazer isso e cuidar também da sua igreja enquanto caminha. Mas a insegurança, o sentimento de pequenez, a perseguição e a pouca influência conduziam os membros daquela comunidade a evidenciarem o que lhes faltava e a focarem nas circunstâncias desfavoráveis. Tudo isso impedia a comunidade de perceber e enxergar com clareza que o próprio Jesus é o cabeça da igreja e que ele mesmo a conduz. Dessa forma, essa igreja de Filadélfia estava perdendo as oportunidades que existiam para ela dentro daquele contexto. Por isso, Jesus afirma que ele abre uma porta de possibilidades. A igreja de Filadélfia estava sofrendo de autoestima baixa. Isso atrapalhava o seu desenvolvimento e a sua missão. Esse sentimento de insegurança contribuía para sofrer mais perseguições e pressões para negar o nome de Jesus. Em Filadélfia, aparecem novamente os que se auto-intitulavam judeus, mas que eram sinagoga de Satanás, pelo fato de usarem da mentira para persuadir, gerar confusão na comunidade e enganar o povo de Deus. Uma das pessoas que perseguia os cristãos e os forçava a rejeitar Jesus como Senhor e Salvador era o apóstolo Paulo. Ele mesmo relatou em Atos 26:11, eu os obrigava a blasfemar, ou seja, a rejeitar o nome de Jesus, a negá-lo. A recomendação de Jesus em relação a esse tipo de perseguição e pressão é que ele mesmo cuidará daqueles que se opõem à igreja e os fará passar vergonha no tempo certo. Entretanto, apesar de ser uma igreja frágil e acanhada, Filadélfia não perdeu sua essência como igreja. Eles guardavam a palavra e a obedeciam. Eles perseveravam no testemunho e permaneciam fiéis a Jesus. Fidelidade, portanto, é o ponto forte dessa comunidade. Enquanto Cristo não voltar, a igreja pode sim perder muitas coisas, mas jamais poderá perder a fidelidade na palavra, ou seja, a fidelidade ao seu Senhor. Por isso, Jesus orienta a igreja de Filadélfia a conservar ou reter a fidelidade ao seu Senhor. Pois, se perderem a palavra e o seu compromisso com Cristo, eles perderão tudo. Eu pergunto para nós,
Onde está o foco das nossas comunidades? Onde está o seu foco? Será que está nas portas abertas ou naquilo que nós não possuímos? Será que o nosso foco como comunidade ou como pessoa está nas oportunidades que Deus abre ou nas nossas próprias inseguranças? Será que o nosso foco está na fidelidade da palavra, no compromisso com Cristo ou nas tradições como comunidade, nos obstáculos internos que aparecem e nas forças externas? Onde está o seu foco como pessoa, como liderança e também como comunidade? Algumas comunidades podem afirmar que são irrelevantes e pouco influentes em seu contexto. Essas comunidades que se sentem assim alimentam a ideia de relevância, influência e importante se forem grandes. Na boca dos seus membros e líderes aparece a expressão condicionante que se torna um som agradável aos seus próprios ouvidos. Se tivéssemos mais membros, se tivéssemos um templo maior e mais convidativo, se os dízimos e ofertas fossem mais expressivos, se tivéssemos outro ou em outro lugar, só assim então teríamos força e influência como igreja. Esse cenário cheio de condicionantes mostra que o foco está nos obstáculos e isso contribui para o seu maior pecado, a desistência e a falta de perseverança. Isso mostra o quanto tais pessoas se afastaram de Deus e da sua palavra. Será que você se identifica com esse tipo e com esse perfil de pessoa e comunidade, colocando um monte de condicionantes para ser igreja e para aproveitar as oportunidades? Olha só, pessoal, a Bíblia reflete essa ideia de pouca força, do sentimento de irrelevância do povo de Deus em vários contextos. Por exemplo, Isaías 41:14 diz o seguinte: Não tenha medo, ó verme Jacó, ó pequeno Israel, pois eu mesmo o ajudarei, declara o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel. No Novo Testamento aparecem várias vezes referências em relação à ideia das pequenas comunidades. Lucas 12 vai falar do pequeno rebanho. Mateus 13 vai falar da menor de todas as sementes. Mateus 17 vai falar sobre a fé como um grão de mostarda, mostrando ali a pequenez do povo de Deus. Prestem atenção no que diz Miqueias 5:2. Mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti verá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Ainda, por último, Jesus afirma: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. Todos esses textos, pessoal, que eu acabei de citar aqui, vão mostrar que a ênfase não está no número do povo, na localidade ou na estrutura, mas a ênfase recai na grandeza de Deus que está presente com aquelas poucas pessoas. Mostra que Jesus está presente com o frágil, o humilde de coração. São declarações de proteção do próprio Senhor. A pequena comunidade ou localidade pode se tornar, sim, uma grande referência se permanecer fiel a Cristo. É isso que importa. A força, então, está em Cristo e na sua presença constante com as pessoas, com a igreja que confessam o seu nome e perseveram naquilo que é a função da igreja. Por outro lado, existem comunidades grandes e bem estruturadas, mas que também apresentam sérias dificuldades.
As comunidades grandes e tradicionais correm o risco de focarem apenas na mera sobrevivência da comunidade local. Facilmente caem em ciclos viciosos. A zona de conforto se torna sua melhor amiga. Com dificuldade, os líderes vão mudando, mas os novos continuam se repetindo porque isso é tradição. E o argumento que sustenta essa forma de ser igreja é: de geração em geração sempre fizemos assim. Essa frase se tornou, de certa forma, um lema para pessoas que estão dentro dessa bolha. Seus membros até percebem que a comunidade está diminuindo, mas continuam fazendo as mesmas coisas, esperando resultados diferentes. Cito um exemplo aqui de uma comunidade grande que tinha muita coisa e era muito bem estruturada, mas que tinha um sério problema. É a comunidade dos Coríntios. Era uma comunidade grande, que tinham muitos membros, uma variedade de dons, muitas ofertas, mas era uma comunidade dividida. Nessa comunidade dos Coríntios, os ministérios foram substituídos por panelinhas, e elas não ajudavam as pessoas a viverem e a crescerem na fé ou a se desenvolverem na fé. Mas essas panelinhas contribuía para a idolatria. Uns preferiam Paulo, outros Apolo, outros Pedro, outros ainda Cristo. Era uma comunidade dividida, acabaram se afastando do essencial. Por isso Paulo teve que escrever 2 cartas para os coríntios. Eu pergunto para você, com qual desses 2 exemplos você se identifica como pessoa? E com qual desses 2 exemplos a sua comunidade que você participa e que é membro se identifica? Com quais desses 2 exemplos? Esses 2 exemplos mostram que é muito fácil se distanciar da palavra e focar naquilo que não edifica, naquilo que não é de Deus. Assim como Jesus quis tirar Filadélfia daquilo que a aprisionava, ele quis tirar ela dos seus medos. Da mesma forma, Jesus quer nos tirar daquilo que nos prende e também nos paralisa. Em cada época, Deus abre portas. Na história da humanidade, Ele sempre abriu portas para tirar o povo de uma condição e colocá-los numa nova condição de vida sob a sua orientação. Deus desperta pessoas independente do local e da época para serem instrumentos do seu agir. Para Filadélfia, Ele abriu uma porta, convidando a comunidade a sair daquela condição. Assim Cristo faz conosco hoje. Quantas portas abertas e escancaradas para que a nossa vida seja mudada e a missão da igreja aconteça nesse tempo de pandemia. Todas as comunidades que ainda não tinham equipamentos para a transmissão de cultos, por exemplo, elas precisaram se reinventar. As nossas comunidades são exemplo disso. Não paralisaram frente aos desafios externos, mas se reinventaram. Nós mudamos o método, mas o conteúdo a respeito de Cristo continua sendo o mesmo. Pessoal, Jesus conhece as nossas comunidades e nos chama a perceber o nosso potencial e as oportunidades do nosso tempo. O nosso maior potencial é a presença de Cristo e a sua palavra que supera qualquer barreira. Esse é o nosso maior consolo frente aos desafios. É que Ele está presente. Ele é a nossa força. Além disso, a sua palavra está chegando aos nossos ouvidos e transformando o nosso ser para que aquilo que é de Deus permaneça. Por isso, nesse novo tempo, repleto de possibilidades e oportunidades, você e eu somos convidados a deixarmos para trás as coisas antigas.
O que seriam as coisas antigas? Eu cito aqui alguns exemplos. O pessimismo. A pessoa pessimista alimenta a ideia de que as crises nunca passarão e paralisa por causa disso. É necessário deixar para trás a fofoca, as críticas satânicas. Isso se refere àquelas pessoas que causam divergências e confusões na comunidade porque têm resistência a mudanças. É necessário deixar para trás as panelinhas, como foi citado lá em Coríntios. As panelinhas, elas não te ajudam. Se você se encontra numa delas, fuja disso, porque elas não vão te ajudar. Na verdade, elas vão te ajudar a ser idólatra. É necessário deixar para trás também o medo, o foco nos obstáculos. Quantas pessoas das nossas comunidades focam naquilo que não tem ou focam nos obstáculos, nos muros, nas pedras que se encontram no caminho e perdem assim o foco. Nós somos então convidados a sair dessa bolha, dessa prisão, porque a porta está aberta e nós somos convidados por Jesus a focar nas grandes oportunidades que Deus abre para a nossa igreja, para as nossas igrejas, para a igreja cristã em cada época. Talvez o grande desafio para as nossas comunidades hoje está nas forças internas que paralisam as comunidades. Se você não sair disso, será envergonhado no momento certo, diz o versículo 9. Está na hora, pessoal, de perceber as oportunidades cristãs que estão abertas. E se Cristo abre portas, é porque Ele sabe que é possível fazer diferença onde as comunidades estão localizadas e com as pessoas que formam aquelas comunidades. Todas as comunidades precisam entender que não é o número de pessoas, a estrutura ou a localização que a faz forte, mas o que torna uma comunidade forte é a fidelidade ao Senhor e à sua palavra, consequentemente, a obediência ao Senhor e também a perseverança, apesar das circunstâncias, das tribulações e das dificuldades que se aparecem nas comunidades. Mas saibam que Deus está presente e Ele é a nossa força. E é justamente isso que faz da igreja de Filadélfia uma igreja elogiável. Mesmo sendo pequena, entre aspas, ela continuou sendo fiel enquanto testemunhava Cristo naquele contexto. Por esse motivo, Jesus afirma que o vencedor receberá uma coluna no santuário de Deus. Se vocês lembrarem, no início eu falei, na introdução, que Filadélfia se localizava numa geografia, num terreno onde tinham muitos terremotos. Isso fazia com que as construções fossem destruídas. E aqui no final dessa carta, Jesus diz que se essa comunidade continuar perseverante, superar os seus medos e aproveitar as oportunidades que se abrem à sua frente e ter clareza que Jesus está com ela, então essa comunidade receberá uma coluna no santuário de Deus. E isso representa segurança na presença de Deus. Isso vale para nós também. Ao vencedor será recebido um novo nome, ou o nome de Deus, e o nome da Nova Jerusalém, que representa a restauração final de Deus a toda a criação. Pessoal, Jesus nos chama para focarmos nele e sermos fiéis a Ele o tempo todo. Dessa forma, o próprio Jesus mostrará as portas de oportunidades para a igreja, para as comunidades e também para a vida pessoal de cada um de nós. Por isso, eu te convido a entregar a sua vida a Cristo e Ele te mostrará o caminho
que deverá percorrer e Ele vai te guardar nesse caminho. Que Deus nos abençoe com essa palavra. Amém. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, se levantaram contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, se levantaram contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Vamos ter um momento de oração. Deus, mostre as portas de oportunidades que estão abertas para que o Teu nome seja levado a muitas pessoas. Que nossas comunidades aprendam a confiar mais em Ti e depender mais da Tua orientação para a vida da igreja e também para a vida pessoal. Nos guarde no caminho e nos acompanhe, nos fortalecendo, nos encorajando e nos ajudando. Dê saúde e perseverança a todos nós. Amém. Para hoje, nós temos os seguintes avisos. Dia 8, terça-feira, teremos o culto online às 19h30. Esse culto será realizado pelo Ville. Dia 9 de setembro, a partir das 19h30, tem o curso Nossa Fé, que é oferecido pela Faculdade de Teologia. E o tema dessa semana será Boas Obras e Religiosidade. O link vai estar disponível no grupo da comunidade para você poder acompanhar. Dia 10 de setembro, quinta-feira, teremos a reunião do presbitério às 19h30. No dia 13, no domingo, o nosso culto, que já vai estar disponível desde manhã pelas redes sociais e também pelo YouTube. E lembrando sempre do nosso plantão, todos os domingos, das 10 às 11h30, onde você pode trazer a sua contribuição. E você também pode fazer o depósito ou transferência bancária, direto na conta da comunidade. Quem puder também, traga um alimento, alguma coisa assim, ou produto de higiene, que a gente está montando cesta básica para auxiliar algumas famílias. A sua contribuição é muito importante.
Lembrando também da campanha da União Solidária. Toda a arrecadação com essa campanha é para ajudar na questão do investimento da sonoplastia. Nós contamos com sua ajuda. Todo esse valor vai ser revertido para o caixa da comunidade. E assim nós queremos agradecer a Deus por todas as dádivas que Ele tem nos permitido, tem nos dado, e que todos tenham uma boa semana. E nós queremos sair daqui com a bênção do Senhor. Então que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês desde agora e para sempre. Eu desejo que o Espírito Santo do nosso Deus flua sobre nós, fazendo com que nós enxerguemos as portas abertas, as possibilidades, as oportunidades pessoais e comunitárias. Que Deus nos ajude e nos dê humildade para cada uma dessas oportunidades. Amém. Aqueles que estão à minha frente, cuida bem, Senhor. Daqueles que me seguem no caminho, cuida bem, Senhor. Daqueles que se encontram ao meu lado, cuida bem, Senhor. E caso for também do teu agrado, cuida bem de mim, Senhor. Daquelas que estão à minha frente, cuida bem, Senhor. Daquelas que me seguem no caminho, cuida bem, Senhor. Daquelas que se encontram ao meu lado, cuida bem, Senhor. E caso for também do teu agrado, cuida bem de mim, Senhor. Cuida bem de mim, Senhor.